Mistérios do acidente que comoveu os brasileiros esta semana e custou a vida de 7 pessoas, entre elas um jovem político em ascensão, o candidato à presidência Eduardo Campos. Por que aquele voo acabou em tragédia? A nossa equipe saiu em busca de respostas. Essa é a nossa reportagem da semana. Foi este o cenário dos últimos segundos de voo do candidato à presidência, Eduardo Campos, e mais 6 pessoas, vítimas fatais do acidente que chocou os brasileiros esta semana. Pôs fim à carreira de um dos mais jovens e mais promissores políticos do país. Um longo debate. Neste sábado, nossa equipe refez o trajeto a bordo de um helicóptero. As condições do tempo que encontramos eram melhores do que as do dia do acidente. Na quarta-feira, chovia na Baixada Santista. A visibilidade era baixa e ventava muito. Nossa aproximação mostra a pista da Base Aérea de Santos. São 1.400 metros de comprimento em meio a uma vegetação densa. O piloto Durval Fantozzi diz que essa pista é mais perigosa que o normal. Possui poucos equipamentos de auxílio ao pouso, né? Então, é uma pista que tem uma deficiência de equipamentos que auxiliem a gente a pousar. Então, ela é uma pista que requer uma certa habilidade mesmo e cuidado. Logo avistamos as faixas brancas e o número 35 pintados no asfalto, referências usadas pelos pilotos para o pouso. Uma gravação, divulgada no dia do acidente, mostra a conversa entre o piloto e a torre de comando em São Paulo, minutos antes da tentativa de pouso. Alfa Fox Alfa vai fazer a Eco 1 da pista 35, vai fazer o bloqueio de Santos e o rebloqueio, ok? PRAFA é o prefixo do avião. Eco 1 é o nome do procedimento de pouso por instrumentos, o número que aparece pintado e representa o sentido da pista. E bloqueio e rebloqueio significam que o piloto iria seguir as orientações previstas na carta de pouso. Repare que os dados conferem. Alfa Fox Alfa vai fazer a Eco 1 da pista 35, vai fazer o bloqueio de Santos e o rebloqueio, ok? Nosso piloto se aproxima da pista. E mais adiante, simula a ação de arremeter, ou seja, aborta a operação e volta a subir. Nesse momento, segundo os especialistas, o jatinho passava dos 200 km por hora. Fazemos uma curva à esquerda, a mesma curva que foi feita pelo avião onde estava Eduardo Campos. A aeronave passa bem perto do Porto de Santos. Cruza o canal e segue em direção ao bairro. Por causa da alta velocidade, todo esse caminho foi percorrido pelo jato num espaço de tempo bem menor. Agora estamos bem perto do local da queda do avião, uma região repleta de avenidas movimentadas e prédios residenciais. Quando chegou nesse ponto, a aeronave já voava muito baixo. Por segurança, mantivemos uma altitude maior. Segundo o depoimento de testemunhas, o jato teria passado por entre esses 2 edifícios. Peças da fuselagem e da turbina teriam se soltado e atingido os telhados das casas vizinhas. Estes agora cobertos por uma lona preta. Um pouco mais à frente, a cratera aberta pelo forte impacto. Do alto, é possível ter a dimensão do acidente. No sábado, operários e técnicos ainda trabalhavam na retirada de destroços. Fica difícil não pensar que o acidente poderia ter feito mais vítimas. Estas imagens, gravadas por uma câmera de segurança, registraram o momento exato da queda e da explosão do jato. Veja como a pessoa que caminha na calçada se assusta com o barulho e para. Em poucos segundos, o pacato bairro de Santos se transforma num cenário de guerra. A turbina está dentro dessa janela aqui. A aeronave caiu no meio de um bambuzal, num terreno rodeado de construções. Gravações do Serviço 190 da Polícia Militar registram o desespero dos moradores.
Polícia Militar Emergente? Moça, caiu um avião aqui na rua. Aí cheguei com moça, em cima de umas casas. Caiu um avião? Um avião! Passou aqui, destruiu um monte de coisa. Por favor, manda uma ambulância, bombeiro, qualquer coisa pra cá, por favor. Gente do céu, canal 3. Passou tão próximo da nossa casa que quebrou o vidro, quebrou tudo. Meu Deus! Nos vídeos gravados por moradores minutos depois da queda, o que se via era espanto, desolação e estragos em toda a parte. Mas afinal, por que será que o avião caiu? Falha humana? Defeito mecânico? Nós conversamos com especialistas e eles levantam algumas hipóteses sobre o que pode ter acontecido. O avião usado pelo candidato Eduardo Campos é similar a este, um Cessna modelo Citation, fabricado em 2010. Nós conseguimos autorização para mostrar a aeronave por dentro. O jatinho tem capacidade para transportar até 12 pessoas, 9 passageiros e 3 tripulantes. Uma aeronave de última geração, com equipamentos modernos, que pode voar por instrumentos, mesmo com mau tempo. Eduardo Campos vinha usando sempre o mesmo avião para fazer campanha em todo o país. A documentação estava toda em dia. Nestas imagens, ele aparece desembarcando da aeronave. Num evento de campanha no Paraná, Eduardo Campos chegou a relatar uma pane. Nós íamos chegar rigorosamente aqui no horário, entramos no avião em Londrina e o avião não funcionou. Ainda bem que teve som. Com a ajuda de um simulador e um especialista, nós analisamos os últimos minutos do voo que levava Eduardo Campos do Rio de Janeiro à Baixada Santista. 9h21 da manhã. O avião decola do aeroporto Santos Dumont. 30 minutos depois, ele se aproxima da pista da base aérea de Santos. Antes de tocar o solo, decide arremeter. O piloto errou ao arremeter ou não? A arremetida já diz que ele não estava numa condição confortável de pouso. Porque senão ele teria pousado. Mas não dá para dizer que ele errou aí? Não, não tem. Se ele fez é porque tinha que fazer. Porque ele achou que a decisão dele foi de decolar. Todos os pilotos ouvidos pelo Domingo Espetacular são unânimes. A princípio, até o momento de arremeter, não havia qualquer problema com o avião. É normal o procedimento, ou seja, você vem para pouso, não avistou na altitude mínima, então você dá motor de novo, aplica potência e inicia aquele procedimento naquela pista, ou seja, aquele procedimento de arremetida naquela carta. A gente nunca vem para um pouso para pousar, a gente vem para uma arremetida. Se tudo estiver, vento, condições, pista, posição, tudo estiver bom, a gente posa, senão, realmente. O jato sobe na potência máxima, faz uma curva à esquerda para retornar à pista. Tudo normal, mas em seguida, algo inesperado acontece. Ele não viu a pista ou se viu, já está chiando, tá? Ele vai cair, não tem mais potência, e vai chegar um momento... ele cai. Aí você já começa a perder os controles, ela não tem mais controle por causa do lado da velocidade. Testemunhas disseram ter visto fogo e fumaça no avião ainda no ar. Na hora que eu vi aquela bola de fogo assim, passando, e eu vi, aí o prédio balançou, porque eu moro num prédio de 25 andares. Balançou tudo. Aí, aquela fumaça negra. Liberar espaço aqui, ó! Vamos liberar espaço! Uma das possibilidades é de que a aeronave tenha se chocado com algo durante o voo e isso tenha danificado um dos motores. Mas, para os especialistas, um jato desse modelo tem condições de voar mesmo com uma das turbinas avariadas. Ele é feito para isso. Lógico que ele não vai ter o mesmo desempenho, voa com um pouco menos de velocidade e tal, tem uma operação especial para isso, mas ele voa normal.
O ex-piloto e instrutor Rui de Moraes Torres acredita que, se isso tivesse acontecido, o jato poderia até tentar pousar em outro aeroporto. Ele subiria, não desceria o avião, iria combater o fogo daquele motor, reduzindo a potência, cortando o motor, acionando o extintor de incêndio. Vai, se tiver, já era, cara. Falha mecânica ou falha humana? Os pilotos mais experientes ainda não sabem dizer. Essa aeronave se desorientou, seja lá por qualquer razão, a tripulação se desorientou, houve uma provável perda de controle em voo e essa aeronave veio a colidir com o solo. Tudo que nós estamos falando é hipotético. Hipótese, lógico. É hipótese. Então, naquela sequência, os danos que foram causados no motor, e nós não sabemos qual foi, né? Ele pode ter mexido com os comandos. Por quê? O motor está lá junto com o quê? Com o profundor e com o leme de direção. Isso significa? Que ele começou a perder o controle. $15 imóveis, entre casas e apartamentos, foram interditados em consequência da queda do avião. Em terra, houve apenas feridos leves. As vítimas fatais estavam todas dentro do avião. O cinegrafista Marcelo Lira, o fotógrafo Alexandre Severo, o ex-deputado federal Pedro Valadares, assessor político, Carlos Augusto Leal Filho, assessor de imprensa, os pilotos Marcos Martins e Geraldo Cunha e Eduardo Campos. Eduardo Campos foi governador de Pernambuco e ministro do governo Lula. Concorria agora à presidência pelo PSB, com Marina Silva na vice-presidência. Eduardo Campos morreu no mesmo dia do avô, Miguel Arraes, um dos mais importantes políticos do Nordeste, falecido em 2005. Era casado e pai de 5 filhos. Completou 49 anos no último domingo, Dia dos Pais, data em que recebeu esta homenagem dos filhos. Olhar para ti, e eu acho que era também para ti, para esse exemplo que você é na vida da gente. Ser seu filho é ser sempre um cidadão. Fico muito honrado de ver a dedicação que você tem e o sonho de cuidar dos brasileiros como cuida da nossa família. Ricardo Zaidan era amigo do piloto Geraldo Cunha desde a infância e o descreve como um profissional exemplar. Para ele, o trabalho era a primeira coisa e outra. Dentro do trabalho, tudo era direitíssimo. Não aceitava uma vírgulazinha errada. O outro piloto, Marcos Martins, chegou a publicar numa rede social, dias antes do acidente, que estava cansado, muito cansado de voar. Mas os amigos acham que isso não foi a causa do acidente. Cansaço é uma coisa muito relativa, né? O que é cansaço? Cansaço é tudo aquilo que você chegou num ponto que você já não está mais, como é que pode dizer, tranquilo, você já está mais lento e tal. Mas existe a regularidade, existe um tempo de horas de voo para cada um. Eles estavam dentro do padrão. A última conversa dos pilotos dentro da cabine seria um importante item para a investigação realizada pela aeronáutica. A caixa preta, que registra esses dados, foi encontrada entre os escombros e levada para o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em Brasília. Mas, para a surpresa dos técnicos, absolutamente nada foi gravado naquele dia. Os últimos registros são de uma outra viagem. Técnicos e peritos mapeiam agora a área da queda com a ajuda de equipamentos especiais, como este drone, um veículo controlado por controle remoto para gravar imagens aéreas. Eles querem reconstituir a cena da tragédia com uma maquete em 3 dimensões. Os trabalhos terão a ajuda de 2 especialistas dos Estados Unidos, um deles da aeronáutica e outro da fabricante do avião. As buscas dos destroços terminaram neste sábado. Resta agora o longo e delicado trabalho de apurar, esclarecer e tirar lições
de tudo o que aconteceu no último voo de Eduardo Campos.